Bem-vindos a mais um episódio do programa Fala Futura. Nos ali hoje para não falar sobre currículo vitae, técnicas de procura de trabalho e também um bocadinho de desenvolvimento pessoal. E para não falar sobre esses temas, não tenho como convidar o Sr. Fernando Vaz, único dos formadores do projeto Futura. Ele recentemente também é atual diretor financeiro de ICEG e também formador na CERMI. Boa tarde, Sr. Fernando, tudo direito? Boa tarde, Néstor. Tudo direito. Agradeço mais uma vez o convite para fazer parte desse projeto, que, acima não fala, é um projeto muito ambicioso. Te agradeço fazer parte e te agradeço mais uma vez para estar ali para me partilhar minha experiência, tanto pessoal como na campo profissional, porque, de uma certa forma, me sinto como professor, e sendo professor, me é formador, é a área que ainda trabalha nela, apesar de hoje se desempenha uma outra função, não diretamente ligado com a área de leciona na sala de aula, mas mesmo assim nunca deixa de dar formações. Mesmo que sejam formações pontuais, mas é algo que continua a dar até hoje. Ok. Na projeto Futura, não tem esse módulo que bom também trabalha com ele, que é elaboração de currículo vitae. Nós é um módulo extremamente importante, visto que não necessariamente um um aluno tem que terminar a universidade para bem saber qual é a importância de currículo vitae ou como é que faz um currículo vitae. Então, no decide na trazer esse módulo, mas ser um bocadinho para jovens de 12º. Agora, na currículo vitae, não sabe, mas é base praticamente questões de bom percurso, né, de carreira. Agora, para qual seria o aspecto mais importante entre habilidade e experiência, qual que terá mais valor num currículo vitae? Falando concretamente de elaboração de currículo vitae, porque quando você fala de habilidades e experiência, isso já não entra mais no campo de elabora. Porque muita acredita para não fazer um currículo vitae, a partir do princípio, mas não começa de início. E de que não consegue fazer um currículo. Porque, na verdade, se eu vou falar, os estudantes, só quando saem da universidade é que toca que elaboração de currículo é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Agora, sabe, o maior problema que alunos, quando saem de universidade, recém-formados, o maior problema é a experiência profissional. Porque logo quando você tinha o concurso público, a maioria dos concursos está pela experiência profissional. E a maioria de nós, mas só falei de nós, mas nós não passa para o nosso primeiro emprego. Então, nós não tive aquele grande problema de fazer um currículo e quando chega na hora de experiência profissional, a maioria de estudantes quer saber o que se apoia na experiência profissional. Porque quando tu adiantou a experiência profissional, a maioria de estudantes pensa logo, mas tem que ser um trabalho. Porque quando você é universidade, porque fez trabalho nenhum a nível profissional, mas você tem vários trabalhos acadêmicos. Isso serve como experiência profissional. Exatamente. É aquilo que tinha alunos que estão hoje, chega a falar alunos recém-formados. Tinha recém-formados que estão hoje que experiência profissional não só tem a ver com atividade profissional, mas sim tem a ver também com associativismo, ativismo. Por exemplo, na escola, geralmente, pessoas participam de várias atividades. Únicas atividades também, ou várias das atividades, também servem como habilidade, porque de qualquer forma, quando você faz coisas na universidade, você faz porque você creu, porque você gosta, porque tem alguma habilidade na área. Então, que as atividades que você desenvolve ao longo de sua carreira acadêmica também servem como habilidade ou também como experiência profissional. Acho que aquele ponto é que vários estudantes recém-formados que até hoje. Então, quando eles têm que concorrer, por exemplo, a um concurso, primeiro medo de ser eu consegui ainda pôr na currículo, se ninguém fazer nada. Exato. Mas quando o bem pensa, o trajeto profissional, porque na verdade currículo vitae significa trajeto da vida. Até você sair da universidade, você fazer várias coisas. Não só a nível acadêmico, mas também a nível pessoal.
Então, mas tudo isso acho que te serve como experiência para pôr no currículo vitae. Agora, a forma como você coloca, dependendo do objetivo de currículo, aí é que está o problema. Porque muitas pessoas que sabem, por exemplo, uma habilidade de fazer parede, por exemplo. Se você busca, por exemplo, um trabalho na área de pesca, você vai pôr a habilidade de fazer parede. Porque é uma habilidade que tem nada a ver com o objetivo. Exato. Então, é aquela que pessoas têm dificuldade com qual que é o objetivo do currículo, porque quem está fazendo aquele currículo, para, por exemplo, para um candidato a um certo emprego, ou até para colocar na empresas. Quando está colocando na empresa, geralmente o objetivo tem que ser alguma coisa. Ou você candidato a um cargo de diretor, ou você candidato a um cargo de engenheiro, um cargo de contabilista, economista, etc. Então, tem que ter cuidado no que você põe na sua experiência profissional. Entende? Então, por exemplo, um currículo, imaginamos se não tem um jovem que candidato para um trabalho e emite um currículo e tem várias informações lá, informações até desnecessárias para aquele cargo. Que lá pode ser algo que pode ser negativo para ele, no sentido de por exemplo, é capaz naquela fase de avaliação de currículo? Geralmente, desculpa, me cortou. Geralmente, quando está candidata para quando está fazendo TDR, que não está lança para recruta qualquer jovem, geralmente é um conjunto de habilidades que geralmente está bem já implícito lá naquele TDR. Só que aí é que está o problema da experiência profissional. Não necessariamente a experiência profissional tem que ir bem de acordo com o que está lá na TDR, especificamente. Porque pode ter atividades que indiretamente terão que as habilidades que estão lá naquele TDR. Então, tem que ser uma análise de tentar hoje coisa que vou ter, por exemplo, como mais-valia que direto e indiretamente está contribuindo para o ter excelente. Exato. A mim nem é caso, por exemplo, que as atividades sempre na escola que participa dele foi de comissão de finalista, sempre então ali um fórum mais sério, um pouco e bem sério, de lá começa também a adquirir alguns conhecimentos. Habilidades também, algumas habilidades, né? Por exemplo, elabora uma carta, elabora um projeto, de patrocínio, e coisas que ajudam eu depois quem sai de liceu. E normalmente pessoas que até hoje, de facto, o quão importante atividades que você faz, por exemplo, também uma ação de voluntário também é algo que pode ajudar também na conseguir achar um trabalho. Agora, na fase de elaboração, normalmente não tem dois métodos, pode falar, o formato, formato é melhor. Tem aquele formato Europass, que normalmente pessoas usam, e tem também, mas isso depende de boa habilidade com o Word, de tentar fazer um currículo vitae na Word para bom mesmo, tipo um manual. Tem algum peso, desses tem algum peso a mais, sabe, entre Europass e aquele que foi feito à mão na Word, e naquele processo lá também conta alguma coisa? Na verdade, não acho que sim. Por quê? Porque quando você faz na Word, pode fazer de nenhuma forma, não quiser. Você também pode fazer de boa. Mas eu não esqueci, quando não entrega aquele Europass, não necessariamente tem que ser aquele, com uma regra. Sim. Mas aquele Europass é mais ou menos padronizado. Você entende? Então, quando me faz de meu na Word, me também já passa para aquele fase lá, de saber o que ainda põe na currículo. E teve vezes que me faz currículo na mão mesmo. Na mão que fala na Word. Me faz na Word também, pôr lá, mão chama de pôr. E por mais incrível que pareça, até hoje ainda teve resposta que esse currículo. Então, até que hoje em dia, por exemplo, deixa de colocar currículo. Deixa de colocar currículo por quê? Porque então chama quando coloca currículo de modos avulso, você que está fazendo. O que está fazendo antes? Hoje em dia ainda está fazendo mais. Por exemplo, aquele currículo que me põe na uma empresa é aquele que ainda põe na tudo empresa. Entende? Só que habilidades que cada uma das empresas, ou seja, a necessidade que cada uma das empresas tem é diferente.
Mas se não repara, é hábito que todo alguém tem. De facto. Tu põe um currículo, tu imprime, tu traz várias cópias e tu deixa nas várias instituições. Por isso que nunca está chamado. Se mim também passa para aquele fase lá. Por isso que hoje em dia deixa de fazer aquilo que usa lá. Hoje em dia já nunca te põe currículo de forma avulsa. Ok. Então, a primeira coisa do currículo, na minha modo de pensar, é o objetivo. Porque a partir do momento que coloca o objetivo, já sabe qual que é a habilidade que põe. Entende? Então, esse man será um bom exemplo, porque lá, se busca um cargo, por exemplo, de pescador, não que não seja um cargo digno, de pescador, nunca sabemos a habilidade de fazer parede, certo. que tem nada a ver. É a mesma coisa, um falava pescador, um falava pedreiro, um podia falar também um engenheiro ou um professor de português, por exemplo. Um professor de português, por exemplo, essas habilidades é que é igual a um matemático. Entende? Então aí que entra aquela parte de sabe fazer, sabe coisa que você coloca na currículo, tanto na parte de experiência profissional, se me falou é um trajeto, experiência profissional, e na parte de habilidades. Também um comete a zero, quando termina o curso. Então, o que me faz é tenta desenvolver o currículo, aquela carta de motivação, blá, 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 mas para fazer uma candidatura espontânea. Então, panha lista de telefone de páginas amarelas, de lá começa a ouvir contacto, pronto, fazer várias entregas de currículo vitae, mas tive feedback, uma grande quantidade, depois atingiu e você sente um bocadinho desmotivado. Desanima a bater. Você fica sente um bocadinho triste. Já saindo um pouco do que não se fala, acho que aquela necessidade de imigração também de lá. Porque imagina, se não hoje, quem que está imigra hoje em dia é só quem que tem escola. Para falar a maior parte é quem que tem escola. Exato. Porque geralmente quando você termina a universidade, você tem ambições, você tem planos. Só que você esbarra naquela porta, que é aquela porta de entrada para o mundo de trabalho. Por isso que hoje em dia não tem aquele fluxo de imigração grande, muito grande, é justamente por causa disso. Por acaso, quando que termina, antes tive o privilégio de conseguir um bolso em fora, então antes já estava muito amigo, se foi com bem, com cenário e tal, mas naquela experiência que você te refere ali, tu pensa literalmente na imigra e na larga. E outros nem que tenta teu, mas não tenta para aquele que a maioria se fala e a maioria se fala, às vezes antes de fazer algum tipo de tentativa, né? O pensamento é logo na imigra. Mas falando nisso, tem outra coisa que é muito importante, mim fazer o também, que é estágio. Hoje em dia, a pessoa termina a universidade, isso que quer saber de estágio. Pessoas que quer ganhar dinheiro logo. Mim passa o tempo para ganhar dinheiro. Mim fazia uns 3 estágios não remunerados. Só que aquele estágio dá várias habilidades e abre várias portas. Então, constituiu alguém. Fazia 3 estágios em 3 lugares excelentes. Até hoje tem amigo naqueles lugares lá. E naqueles 3 lugares que me faz estágio, ele abriu várias portas que não consegui chegar onde ninguém chega hoje. Até que as formações que estão de modos avulsos, a maioria de parte de que as pessoas que estão chamando são pessoas que já conhecem, que ao longo do trajeto não acaba para esbarrar em algum daqueles lugares ali. Mas nessa boa bagagem de formação, já agora, bem naquela parte do currículo ali, e também no convívio que você tem com os jovens, nunca chega de questiona ou procura saber, por exemplo, nessa questão que você toca, de jovens que até querem fazer estágio, eles querem logo bem para um trabalho remunerado e você pensa logo naquele valor. Nunca chega de questiona para a hora que ela te acontece, coisa que está passando na cabeça de um jovem que quer literalmente bem para um estágio. Para aquela pergunta, aliás, não tem uma resposta bem rápido. Bem rápido. E jovens hoje em dia querem tudo coisa rápido. Aquele é o nosso problema. Porque você falou um jovem gosta de não, bem fazer um estágio ali na minha 6 meses, depois não estou a dizer que não está fazendo comigo. É que está bem. É poucos jovens que estão bem. E quem que vai, por exemplo, na 2º ou 3º mês já está cansado. Me faz estágio de 6 meses, não remunerado. Que foi problema nenhum para mim, muito pelo contrário. Ganha tchau. Mas hoje em dia dificilmente está a jovem que quer fazer um estágio. Me, por exemplo, na posição que está, me já tive jovens que chamam
Eu falo se tem um estágio remunerado. Os atores, então, até que ponto que não chega, né? A mim nunca que chega no lugar, por exemplo, minha primeiro, antes, não agora. Hoje em dia, por exemplo, que se faz estágio para mim é que está compensando. Ok. Então, antes, por exemplo, a primeira vez que não chega no lugar, não pede estágio. É a primeira coisa, não pede estágio. Agora, pessoas que até entendem, mas fazendo estágio, estando lá dentro, é mais fácil de conseguir emprego do que estando aqui fora pedindo emprego. Sim. Você entende? Porque estando lá, esse man falou, te abriu várias portas. Te abriu várias portas e também acho que, por exemplo, quando me põe um estagiário, me quer pedir um resultado. Sim. E se o resultado for positivo ou excede aquela expectativa que a gente tinha sobre ele, e minha função lá dentro te obrigando a acreditar lá dentro na minha instituição. Sim, só que muitos jovens que estão hoje aqui lá. Isso que cresceu também, se boa frase assim, isso que cresceu. Jovens que crescem, mas falou, algo exterior. Pessoas que creem que trabalham o eu primeiro e depois sair para o mundo. Pessoas que saem para o mundo antes de trabalhar. Ou seja, pessoas que sair para o mundo antes de evoluir. Aquilo é que é o maior do nosso problema. Pessoas que creem evoluir antes de sair para o mundo. Eu tenho que ouvir também um bocadinho com o ego, acho eu. E às vezes mente está sobretodo um bocadinho, naquele sentido que você imagina a cabeça na tal posição, você sente dentro do você aquela vontade de estar lá, mas entretanto na realidade aquela boa vontade é que está bate com o atual momento a nível de habilidade e experiência. Pois. E não só. Por exemplo, se hoje não sair na rua, não pergunta qualquer alguém, tem algum plano para o futuro, tem alguma coisa, você pensa ser alguma coisa, a maioria de alguém está falando sim. Mas agora, ao que pergunta, o que você está fazendo para tentar chegar lá? Esse fica calado, a maioria das pessoas está falando, não quer fazer nada. Aquilo que é o maior problema. Todo alguém cria algo, mas ninguém quer fazer nada para chegar lá. De facto. Aquilo que é o maior problema na sociedade. Por acaso, aquele é uma das decisões também que não tem aquele módulo que também antes de currículo vitae, que é gestão de prioridade. Exato. Que é bastante ligado, no sentido de bobo determina, decide praticamente o que eu quero, qual que é o propósito, qual que é a área que eu quero seguir, e dentro daquela decisão lá, eu começo a trabalhar pequenas ações, né? Começa a construir, a molda, a aprimora, a adquirir mais conhecimento. Pronto, e de lá eu acabo também para bem construir o currículo vitae direcionado àquele objetivo que eu queria atingir. Porque se você pôr metas, você sabe o que você fazer para chegar lá. Mas se pôr meta, por exemplo, de ser algo, é claro que a gente tem que trabalhar para chegar lá. A gente tem que fazer gestão de prioridade. Aliás, quando não pôr meta, tem que pôr metas atingíveis primeiro. Sim. Em que eu saí da universidade hoje, para falar, não, minha meta é ser primeiro-ministro. É claro que para chegar lá é impossível, só que tem várias fases até chegar lá. Ninguém quer começar de baixo, todo alguém quer começar de riba. Todo alguém quer começar para diretor, ninguém quer começar para técnico. Acho que pessoas, esse a gestão de prioridades, esse aquela gestão agora, pessoas que querem fazer aquela gestão de prioridade, qual que tem que ser bem primeiro, qual que tem que bem segundo, até conseguir chegar lá onde, quando chegar lá onde quem está hoje, que foi de uma hora para outra. Esse man falou, me passa por muitas coisas também. Faz teu estágio, não remunerado, dá teu aula, faz várias formações. Até hoje, por exemplo, eu considero-me minha professora. Eu considero-me mal nada, minha engenheiro ou qualquer outra coisa. Eu considero minha professora, para mim, gosto de trabalhar com alunos. Gosto de trabalhar com alunos, foi coisa que me faz, acho que a maior parte da minha vida foi que ela trabalha com formação profissional e leciona. Então, hoje em dia, qualquer lugar que me vai se perguntando, eu falo minha professora. Eu falo, por exemplo, meu engenheiro, mas é impossível não chegar num lugar para falar meu engenheiro, eu falo minha professora. Mesmo que hoje em dia, o professor é que está dando tanto valor assim, que acha que é um professor ingrato, porque a mim, não está ali se enxintar hoje, por exemplo, mas isso tudo vale, por quê? Porque tive professores também lá atrás, e que os professores hoje não dão valor de uma forma imensurável. Sim, e também tem professores que acabam marcando. Exato. Para a forma que se ensina, para a forma que se interage e também de maneira que se consiga incutir na boa ou consiga, por exemplo,
faz com que você desenvolve uma vontade dentro boa de ter sempre uma curiosidade de aprender mais. Exato. Acho que no estudo não tive aquele professor, né, que até hoje está marcando. Mas tive vários professores que até me aprendiam com isso. E até hoje nós é amigo. Tive professores que hoje nós é colega de trabalho. Tive formadores que hoje, por exemplo, na área de formação, por exemplo, tem vários formadores que foi minha professor. Então, acho que pessoas que até hoje marcam esse mabufla para a forma que tu consegue incutir algo na boa. Porque muitas vezes a forma que o professor está dando uma aula, a forma que até tu chega na boa e tu fala que o bota marcar o teu. Porque para a experiência que tem de sala de aula, professores e alunos estão na professores, na atos de professor, na atos de formador. Por exemplo, como da aula na liceu, então trabalho com camada jovem. E na parte de formação profissional, eu trabalho com alguém de várias faixas etárias. Mas aquele sentimento de rever na professora é igual. É igual até na camada de secundário, vamos falar, e até na camada de formação profissional, é a mesma coisa. Eu tenho a ver com aquela orientação, é um trabalho extremamente profundo mesmo. Pois. Agora, indo um bocadinho para a parte do currículo, tem aquela parte de carta de motivação. De uma forma bem simples, como que eu podia explicar a uma pessoa carta de motivação e cozer e sem importância, como que pode ser feito e cozer que está bem nele, digamos assim, de maneira bem simples. Ok. Hoje em dia, acho que qualquer concurso sempre está a carta de motivação. E qualquer tendência mim também foi minha tendência. Vai à internet, põe um modelo e tenta ajustar lá. Mas se eu vou falar agora, carta de motivação, é algo que está motivando a concorrer. Porque mim está concorre, quer dizer, se você tem tanta necessidade, se você concorre para cargos ou qualquer outro, vamos falar assim, qualquer outra profissão que te chamou a atenção. E quando te chamou a atenção, tem algo que te motivou a concorrer. Geralmente, naquela carta de motivação, o empregador é aquele que recebe. É que recebe o que te motivou a concorrer. É aquele que tem que ir bem na... Agora, a forma como vai ser escrita, isso já é outra coisa. Mas, no fundo, é que recebe o que te motivou a concorrer. Mas aquela também é exigível, por exemplo, para aquela pessoa que só concorre para aquela carta e para aquele cargo, por exemplo, pesquisava sobre aquela empresa, aquela instituição, exato. Por exemplo, entrava nessas plataformas digitais ou se tem um website, pronto, tenta ter uma noção de aquela empresa que você faz aquela candidatura e de lei, se calhar tem algumas informações que podia bem ajudar, não só na fase carta de motivação, mas também durante aquela entrevista, certo? Assim que ele faz última, vamos falar assim. E que ele faz, ele até depende do que coloca na currículo. Porque esse mafla, quando esse pede carta de motivação, esse mafla escreve o que te motivou. Mas já vou saber o que te motivou, tem que conhecer o cargo, tem que conhecer a empresa, tem que conhecer qual é a missão, qual é a meta da empresa, para saber se a ambição e a motivação está bem de encontro com aquilo que a empresa espera nas suas metas. Agora, sabendo isso e sabendo como colocar na carta, aí fica mais fácil. Porque se você tem um conhecimento profundo da empresa, dificilmente eu consigo fazer uma carta de motivação que vai de encontro com o que a empresa espera. Gosto de falar de entrevista. Não sei, mas na parte de entrevista, a primeira coisa que o entrevistador vai fazer é pega o currículo e começa a perguntar sobre algo que coloca na currículo. E a maioria de pessoas acaba para cair numa armadilha de colocar algo que não tem nada a ver com ele. Por exemplo, entrevistando, já tive, já passa por isso. Minha área entrevistador, na verdade. Estava lá, hoje o currículo de uma pessoa, e tinha lá, por exemplo, tem habilidades, por exemplo, na língua francesa. Que é comum. É bem comum que ele usa ali, né? Então, um colega de meu fazia duas perguntas na francesa e que eu soube responder. Aliás, é que eu soube nem começa.
ou seja, que não entende nada. E tinha ela como excelente. É por isso que quando tu faz o currículo tem que ter muito cuidado, porque você sabe quem que você pega no currículo. Você pode fazer a pergunta de algo que você omite, ou que você escreve algo que tem nada a ver com você, você pode fazer, mas você sabe. Então, convém que seja o mais fidedigno possível. Hoje em dia, por exemplo, quando você pega o currículo de qualquer pessoa, porque a mim não está trabalho, geralmente sempre coloca vários currículos. Você pega hoje atividades e currículo começa a ser mais do que 2 páginas. Já pega o currículo de 5 páginas. Quem que sabe pegar um currículo, por exemplo, ele que tem tempo de ficar lá para ler currículo. Vou ter lá 50 currículos. E naquele sentido que você te perguntava, por exemplo, você faz uma candidatura para um cargo e você põe praticamente tudo as habilidades, né? Muita coisa lá, você tem um currículo que, pronto, 5, 8 páginas. E será que ele te afetava? Tá afeta. Não se fala de um caso que acontece comigo. Porque aquele currículo que tinha 5 páginas, pega ele na mão que chega de ler assim profundamente. Agora, um currículo que tem 2 páginas, está bem objetivo e tem algo que você tá procura. Primeira coisa que você faz, você começa a ler, você pode ler lá. Agora, aquele que tem 8 páginas, ele ainda te levou tempo. E quando você hoje, por exemplo, só põe algo que tem nada a ver com aquilo que você está procura. Você está falando, não, aquele alguém ali que sabe o que quer. Primeira coisa que você faz é que lá. Trabalhando no objetivo, por exemplo, imagina que você tem na boa empresa, lá, por exemplo, designer. Uma pessoa apoia, geralmente essa é no objetivo. Uma pessoa apoia, por exemplo, designer ou informático ou não sei o quê. Já passa comigo, então por isso que você dá Então, eu partir do princípio, o quê? Que a pessoa ali que sabe o que quer. Isso é tiro para todo lado. Sim, isso é tiro para todo lado. Por isso que o currículo, acho que o currículo fala de quem é que você apoia. Porque o currículo, assim como falou, é um trajeto de vir. Quando, por exemplo, você vai candidato, você tem uma meta. O objetivo é crescer qualquer meta. Você entende? Então, quando o pai põe, por exemplo, 4 objetivos, não consegue fazer o que literalmente, não consegue fazer o que É complicado. É complicado. Você podia passar, por exemplo, imagina, já passa para aquela fase de currículo. Vou entrar naquela fase de entrevista. Existe alguma técnica, alguma dica que te acaba para jura aquela pessoa na ter uma entrevista de melhor forma. Se refere, por exemplo, se calhar a postura, ou se a apresentação, ou se a linguagem corporal. Que dicas, por exemplo, você partilhava que você acha crucial na qualquer entrevista de trabalho? Quando se fala de entrevista de trabalho, acho que tinha alguém medo quando chega lá numa empresa, por exemplo, a pessoa está falando hoje tem uma entrevista de emprego. A primeira coisa é que você conseguir falar. Porque entrevista é canada demais. Me creio com show, é uma conversa, mas não se tem com o negócio ali. Me creio para você ser o mais aberto possível. Mas só que, por exemplo, tem pessoas que chegam lá para fazer uma pergunta e te respondeu, por exemplo, curto e grosso. Sim, não. E até fica tudo tímido. Até na postura corporal, na forma que está vista. Que é a primeira coisa que você hoje, quando você entrevista alguém, é a forma que está vista. Ainda que abre boca, boca com shell. A forma que chega já, se bem que é um preconceito, mas pronto, é algo que inconscientemente você acaba para julgar aquela pessoa. De certa forma, tu acaba para julgar para a forma que te apresenta. Agora, a forma que te fala é outra coisa. Por exemplo, tem pessoas que na entrevista, por exemplo, a gente voz tá treme. Só é cheio de medo. Então, você parte do princípio, ok, aquela pessoa ela é que está dando confiança. Você é a primeira coisa, já você excluí-la. Tem outra coisa, tem pessoas que também te chinta de uma forma que você fala, não, pessoa, ela, então, ou isso comer ou isso acrescenta ali. Então, é várias coisas que acho que pessoas merecem orientação. Antes de ir para uma entrevista de emprego. E o que é que te deixa? É que quando você vai para uma entrevista de emprego, eu esqueço que a pessoa que está lá é um colega de boa. Provavelmente deve ser um colega de boa. Um futuro colega. É um futuro colega. Então, vai fala com uma conversa aberta. Porque ele quer saber perguntar mais do que aquele que você põe no currículo. E você se põe no currículo, acho que é algo que você domina. Então, vai o mais calmo possível. Porque quando você mostra medo,
é complicado. Assim, eu não falo, por exemplo, cachorro, por exemplo, te ataca só quando eu alguém tem medo dele. É a mesma coisa. Mas quando um olho não tem medo e você está conseguir responder, tendência o quê? Fazer mais perguntas. Por exemplo, já tive entrevista de emprego que me fazia 2 perguntas. 2 perguntas só. Quando você responde curto e grosso, ok, não quero saber mais do que alguém ali. Mas quando, geralmente, que essa primeira pergunta que você faz, por exemplo, é fala de boa. Se você conseguir falar de boa, então complica tá complicado. E muitas pessoas, por exemplo, quando chegam na lugar, a mim já tive alguém que fala, amigo, nunca sei o que me está falando de mim. É complicado. Acho que é essa pergunta mais básica que tem na qualquer entrevista. Então, quando você chega confiante, você consegue falar, você consegue articula bem a palavra, porque tem pessoas que chegam na entrevista que você consegue falar direito. Você fala, com o pausa, você fala, você treme, você sente voz, você treme. Então, aquilo já, para mim, não tem confiança nenhuma. Então, qualquer confiança que tenha da oportunidade, não tem nenhuma. De fato. Hoje em dia também não se vive com questão de sim, praticamente partilha com informação e de lá eu gostava por deixar uma mensagem final para todos os jovens que também a esse programa. Não tem jovens normalmente que te acreditam mais. Se é uma situação só complicada na Cabo Verde, que se fácil lá de emprego, normalmente empregos que acaba pode fazer um trabalho onde que para um valor que é proporcional, digamos assim, não só para a área de formação, mas também para aquele entrega e compromisso que você vai ter. Então, não tem jovens que se acreditam mais na formação, que se acredita mais na educação da cabeça, que se acredita mais na sua própria preparação, certo? E jovens já que, se me referi antes, que se pensa logo na imigra. Por exemplo, na Brava, tem uma grande existência de jovens logo no 11º, pensamento logo na América. Então, para mim, não está uma situação um bocadinho triste. E também estou ele como menos um para o desenvolvimento de Cabo Verde. Uma hora que não tem mais jovens, está sair sempre. E principalmente jovens brilhantes, digamos assim, não acaba não fica cada vez mais atrasado no que toca a desenvolvimento, inovação e tudo mais. Qual que é a mensagem que você deixava para um jovem nessa situação que deixa de acreditar na sua preparação, que deixa de acreditar no seu próprio desenvolvimento pessoal? Qual que é a mensagem que você deixava para esse? Antes de ir para aquela mensagem, porque a mensagem é bem curta e grosso. Realmente, hoje em dia, tem jovens que está a sair. Acho que esperança, jovens já que têm esperança, mas porque na verdade não está numa conjuntura complicada, não está a sair de uma pandemia e já não sai de pandemia, já não acaba para bem entra noutro problema que é aquele guerra na Ucrânia e de uma forma ou de outra acaba para afetar também Cabo Verde que tem todas as dificuldades e acaba para só aumenta. Então, a minha única coisa que ainda fala jovem é acredita porque mim passa para ele, não acredita, mas vários de nós lhe passa para ele. Chegou o momento que te dá vontade de desistir, mas te para ou te pensa, fala, não, mim também me Cabo Verdeano. Se tem espaço para aquele linha lá, também tem para mim. Então, acredita porque quando você acredita, acho que a força de acreditar é mais forte que tudo coisa. Então, minha mensagem é acredita. Acabou de existir. Vai até o fim porque te consegue. Excelente. Pessoal, não continua a acreditar, não continua a apostar na nossa pessoa, a apostar na nossa educação, a procura desenvolver nossa cabeça cada vez mais. Da espera amanhã essa conversa me dá para trazer algumas ideias, algumas dicas, algumas sugestões que podem melhorar no processo de procura de trabalho e não só também no próprio desenvolvimento e na poça cada vez mais na pessoa. Foi um prazer, até breve.